A pesada porta de ferro da oficina do relojoeiro não apenas se fechou, ela selou. Elias Thorne estava sentado no centro de uma sala que pulsava com o ritmo de 1000 corações artificiais. Para qualquer outro homem, o som seria enlouquecedor, mas para Elias, era a única coisa que fazia sentido. Cada engrenagem, cada mola, cada mecanismo de escape seguia uma lei. Se um relógio estivesse errado, você o consertava. Se uma vida estivesse errada, você convivia com a sombra dela até que ela o engolisse por completo. Elias era especialista em relógios fantasmas, relógios antigos que paravam sem motivo aparente e se recusavam a ser reiniciados por meios comuns. Ele morava no porão de uma antiga catedral transformada em prédio de apartamentos, um lugar onde a arquitetura parecia inclinar-se para dentro, como se sussurrasse segredos aos alicerces. Por 7 anos, Elias fugira de um único minuto de sua vida. Um minuto em que olhou para um telefone tocando em vez da estrada. Um minuto que lhe custará uma esposa e uma filha. Agora, ele vivia nos segundos, obcecado pela mecânica do tempo porque não conseguia encarar a sua realidade. O pacote chegou numa quinta-feira, embrulhado em estopa manchada de óleo. Não havia remetente, apenas um bilhete escrito com uma caligrafia que parecia rabiscos de pássaro. Conserte o centro. O resto virá depois. Dentro havia um relógio diferente de tudo que Elias já vira. Tinha o formato de uma caixa torácica humana, feito de um metal estranho, preto fosco, que parecia absorver a luz do ambiente. Não havia números no mostrador, apenas 12 símbolos gravados que lembravam olhos lacrimejantes. E estava em silêncio. Elias colocou-o em sua bancada. Sentiu um arrepio frio na base do pescoço. Como mestre em sua arte, conhecia o peso de uma máquina. Esta parecia pesada demais, como se estivesse cheia de chumbo ou areia molhada. Pegou sua melhor chave de fenda e começou a examinar a carcaça. Assim que o primeiro parafuso foi girado, a temperatura no porão caiu. Os milhares de outros relógios na sala, os de parede, os cucos, os delicados relógios de bolso de ouro, todos perderam uma batida. Uma falha coletiva na sinfonia do tempo. Elias parou, com a respiração presa na garganta. Balançou a cabeça e continuou. Quando finalmente conseguiu remover a placa traseira, não encontrou engrenagens de latão nem molas de aço. Encontrou uma complexa teia de fios prateados que se assemelhava perturbadoramente a veias, pulsando com um brilho fraco e rítmico. No centro, havia um pequeno frasco cristalino cheio de um líquido escuro e rodopiante. O que você é? Elias sussurrou. Uma voz, fina e seca como pergaminho, surgiu das sombras atrás de sua bancada. É um cobrador de dívidas, Elias. Elias girou, seu banquinho raspando com força no chão de pedra. Num canto, estava um homem tão magro que parecia uma linha vertical. Ele vestia um terno que estava fora de moda há um século, e seus olhos eram da cor de prata desgastada. Quem é você? Como entrou aqui? Exigiu Elias, segurando sua lupa como se fosse uma arma. Eu sou quem enviou a caixa torácica, disse o homem, entrando no círculo de luz. O relógio não está quebrado, Elias. Ele só está esperando o combustível certo. Você vem acumulando tempo há 7 anos. Você tem vivido nos intervalos, recusando-se a seguir em frente, recusando-se a olhar para trás. Esse relógio é a contagem de cada segundo que você desperdiçou com culpa em vez de viver. Saia daqui, Elias cuspiu as palavras, com o coração batendo forte no peito. Não sei do que você está falando. Sou relojoeiro. Conserto coisas. Só isso. Então conserte, desafiou o homem, apontando um dedo esquelético para a caixa torácica negra. Mas esteja avisado, uma vez que começar, não vai parar até que a dívida seja paga. O homem desapareceu. Não numa nuvem de fumaça, mas simplesmente estando ali num segundo e sumindo no seguinte. Elias ficou tremendo, o silêncio do relógio negro subitamente mais alto que o tic-tac dos outros 1000. Ele olhou para o frasco com o líquido escuro. Sentiu uma atração inexplicável, quase magnética, em direção a ele. Estendeu a mão e tocou o cristal. O mundo despedaçou. Elias não estava mais em sua oficina. Estava ao volante de seu velho sedã. O cheiro de aromatizador de baunilha, o favorito de Sarah, invadia suas narinas. No banco do passageiro, sua esposa ria,
mostrando à filha um desenho de um cavalo. Elias sentiu sua mão se mover em direção ao telefone no console. Estava vibrando. Não, gemeu Elias, com a voz abafada debaixo d'água. De novo não. Ele tentou manter os olhos na estrada, mas seu corpo era um fantoche. Sua cabeça girou. Seu polegar deslizou pela tela. Então veio o guincho dos pneus, o rugido do caminhão que cruzara o canteiro central e o rangido metálico e nauseante que assombrava seus sonhos há 1000 noites. Mas não terminou aí. Normalmente, ele acordava gritando no momento do impacto. Desta vez, ele ficou. Sentiu os estilhaços de vidro atingirem seu rosto como diamantes. Sentiu o silêncio repentino e aterrador que se seguiu à colisão. Olhou para Sarah. Ela ainda não tinha ido embora. Estava olhando para ele, com os olhos arregalados, uma única lágrima escorrendo pela poeira em sua bochecha. Elias, ela sussurrou. Por que você ainda está aqui? A cena se dissolveu de volta no porão. Elias estava de joelhos, ofegante, o relógio negro brilhando intensamente sobre a mesa. Os símbolos no mostrador estavam mudando. O primeiro olho lacrimejante havia se tornado dourado. 1 hora, ecoou uma voz na sala. Não era a voz do homem de terno, mas a sua própria, distorcida. Elias percebeu, com um sobressalto de horror, que o relógio estava devorando suas memórias. Não apenas as ruins, mas também a vida que ele havia construído para se proteger delas. A cada tic-tac do relógio, um pedaço de seu santuário desaparecia. Uma fileira de relógios de bolso na parede simplesmente sumiu. A pesada porta de carvalho de sua loja se transformou em névoa. Ele pegou um martelo, decidido a destruir o aparelho. Golpeou com toda a sua força, mas o martelo atravessou o metal negro como se fosse uma sombra. O relógio não era um objeto físico. Era uma manifestação. Você não pode destruir o que já gastou, disse o homem de terno, reaparecendo na beirada da bancada. A única maneira de parar o relógio é completar o ciclo. Você está buscando redenção na mecânica. Elias. Você acha que, se conseguir entender as engrenagens do universo, poderá encontrar uma maneira de fazê-las girar de volta. Mas o tempo só se move em uma direção. Eu farei qualquer coisa, soluçou Elias. Só quero que isso pare. Não aguento vê-los morrer de novo. Então não os vejam morrer, disse o homem suavemente. Vejam-nos viver. O relógio tic-tacou novamente. Elias estava de volta ao carro. Mas desta vez, ele lutou contra os fios que o controlavam. Ignorou o telefone. Estendeu a mão e segurou a de Sarah. Sentiu o calor da pele dela, a pulsação em seu pulso. Olhou para a filha pelo retrovisor. Ela estava sorrindo. Ele viveu o dia inteiro. Eles foram ao parque. Comeram sorvete. Voltaram para casa e assistiram a um filme. Foi um dia comum e bonito. E então, no final, a cena não recomeçou. Passou para o dia seguinte. E para o outro. Elias percebeu que estava diante de uma escolha. Ele poderia permanecer nessa realidade perfeita e fabricada, alimentada pelo relógio negro, mas isso lhe custaria tudo no mundo real. Enquanto vivia esses dias fantasmagóricos, viu sua oficina no porão desaparecer. Suas mãos, que no mundo real eram calejadas e manchadas de óleo, estavam se tornando transparentes. Estavam oferecendo-lhe um paraíso feito de mentiras. Ele estava sentado na varanda da casa dos seus sonhos, com a cabeça de Sarah em seu ombro. Aquilo era tudo o que ele sempre quisera. Um mundo onde ele não havia fracassado. Um mundo onde o tic-tac do relógio não significava nada porque ele tinha todo o tempo do mundo. Mas então ele olhou para o céu. Era perfeito demais. Os pássaros voavam nos mesmos padrões. O vento não tinha cheiro de nada. Era um mundo mecânico. Lindo, mas morto. Esses não são eles, sussurrou Elias. Sarah olhou para ele, seu sorriso vacilando. O que você quer dizer, Elias? Estamos bem aqui. Não, disse ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é uma lembrança que uso para me esconder da verdade. Se eu ficar aqui, estarei apenas te matando de novo, me recusando a te deixar em paz. E estarei me matando, me recusando a ser real. Ele se levantou. A casa começou a piscar. O sol no céu pulsava como uma lâmpada prestes a se apagar. Elias, não vá!
gritou sua filha, correndo em sua direção. Foi a coisa mais difícil que ele já fizera. Virou-lhes as costas. Fechou os olhos e visualizou o porão frio, úmido e solitário. Visualizou o cheiro de óleo e o som de 1000 relógios quebrados. Escolheu a dor da realidade em vez do conforto do fantasma. Eu te amo, gritou ele para o vazio. E é por isso que tenho que te deixar ir. O mundo explodiu num clarão de luz branca. Elias acordou no chão de sua loja. O porão estava vazio. Todos os relógios, os de parede, os cucos, os relógios de bolso de ouro, haviam sumido. As prateleiras estavam vazias. A bancada estava vazia, exceto pelo relógio de parede preto em formato de caixa torácica. Já não brilhava. Já não pulsava. Era apenas um pedaço de metal frio e negro. E, pela primeira vez em 7 anos, estava a fazer tic-tac. Um tic-tac normal, constante e rítmico. Elias se levantou. Sentia-se mais velho, com os ossos doloridos, mas o peso em seu peito, a pressão sufocante de sua própria culpa, havia mudado. Não desaparecera, mas se transformará. Não era mais uma barreira. Era um peso que ele podia carregar. Ele olhou para o relógio preto. Os símbolos haviam sido substituídos por algarismos romanos padrão. Eram 6 horas da manhã. O sol começava a espreitar pelas altas janelas gradeadas do porão. Foi então que ele percebeu que a redenção que buscava não se tratava de consertar o passado. Tratava-se de permitir que o passado fosse passado para que o presente pudesse finalmente começar. Ele próprio havia sido um relógio fantasma, parado no momento do impacto. Ele pegou o relógio preto. Parecia leve agora. Caminhou até a porta de ferro e a empurrou. Ela não se fechou atrás dele. Saiu para a catedral e depois para a rua. A cidade estava despertando. As pessoas se apressavam para o trabalho, os ônibus faziam barulho e o ar se enchia do ruído caótico e imprevisível da vida. Elias caminhou até a ponte sobre o rio. Parou na beira, olhando para a água escura e em movimento. Ele ergueu o relógio preto sobre a grade. Obrigado. Ele sussurrou. Ele a soltou. Ela atingiu a água com um pequeno respingo e desapareceu sob a superfície. Elias Thorne não voltou para o porão. Caminhou em direção ao centro da cidade, em direção ao barulho, em direção às pessoas. Não tinha um plano. Não tinha suas ferramentas. Mas, pela primeira vez desde que as sirenes soaram, não estava olhando para o relógio. Apenas observava o tempo passar e, por uma vez, isso bastava. Ele parou num pequeno café e pediu um café. Sentou-se junto à janela e observou um jovem casal discutindo sobre um mapa, um cachorro latindo para um pombo e um artista de rua afinando um violino. Era barulhento. Era caótico. Era imperfeito. Elias sorriu. Ele enfiou a mão no bolso e encontrou uma pequena engrenagem prateada. A única coisa que restava de sua oficina. Colocou-a sobre a mesa e deixou que a luz do sol a iluminasse. Ele não era mais um homem que controlava o tempo. Era um homem que vivia nele. A redenção não estava no silêncio, mas na disposição de ouvir o mundo novamente. E quando o relógio na torre do café bateu a hora, Elias Thorne se levantou e caminhou em direção à multidão, finalmente se movendo na mesma velocidade que todos os outros.